Deus abençoe sua vida, que bom que você está aqui com a gente. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo. Eu tenho uma direção do Senhor para tratar e cuidar de feridas e de libertar cativos. É para isso que Deus me chamou, para pastorear o rebanho dele. Eu fui ordenado pastor para seguir uma direção de liberdade e dar liberdade, porque foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para viver em liberdade. E Jesus Cristo, ele vem para promover a liberdade na vida de todos os cativos. Ele vai dizer: eu vim para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, abrir porta de prisões, dar vista aos cegos e anunciar o ano do perdão, o ano onde as dívidas são pagas, o ano onde o teu relacionamento quebrado com Deus ele é restaurado pelo sangue de Jesus. Eu tenho na minha formação, eu sou engenheiro aeronáutico, eu tenho uma formação em engenharia aeronáutica, eu tenho um mestrado na área de engenharia aeroespacial, mas eu também tenho uma formação teológica e no meio do caminho da minha jornada Deus me chamou e me ungiu para pastorear o rebanho do Senhor. Eu quero hoje apresentar para vocês um grande amigo meu, o pastor Lucas Martins, é autor do livro Libertação, e hoje vai falar com a gente a respeito de tatuagem e libertação, gente. Vai ser uma benção, porque tem muita gente que pergunta por isso. Pastor, dá um oi pro pessoal, pastor Lucas Martins, que é pastor ali na Igreja Pentecostal Fonte da Vida, e tem um trabalho que caminha ao meu lado há muitos anos, há 2 décadas, né, pastor? Na área de libertação e guerra espiritual. Olá pessoal, pastor Oswaldo Lobo, que prazer estar novamente aqui contigo e com esse povo abençoado que te segue, né? Esse povo é muito privilegiado de receber tanta coisa boa que Deus tem derramado sobre a sua vida. E sabe, pastor, sem nenhum tipo de rasgação de seda, mas é uma expressão sincera do meu coração, você é um homem muito generoso. Muito generoso, né? Porque a gente sabe qual é o desafio do ministério itinerante, de vir, né, e gastar horas gravando e estar na mídia. Tudo isso exige muita energia, muito esforço. E hoje, grande parte dos pastores já tem uma alta demanda na igreja local. E eu conheço a tua igreja, uma igreja, né, em expansão, em crescimento, e além de tudo aquilo que você entrega para a tua igreja, você também partilha, né, com as outras igrejas, com esse povo tão abençoado do Brasil, do mundo que te segue. E eu tenho um privilégio maior do que de vocês, da maioria de vocês, que é caminhar pertinho desse homem de Deus aqui. É maravilhoso estar com você, pastor. Obrigado. Bem, obrigado. A gente está aqui em Curitiba, gente, a Igreja Fonte da Vida, que é a igreja pastoreada pelo presidente da igreja, o pastor Lucas Martins, e a Igreja Batista Bom Retiro. São igrejas irmãs. Nós temos uma mesma visão, a gente caminha no mesmo evangelho de Jesus Cristo, a gente ama a palavra de Deus, a gente crê em todos os dons, a gente crê que Deus faz maravilhas, a gente crê que a fé em Jesus Cristo transforma vidas, a gente crê que há liberdade para todo mundo. Eu quero dizer para você que ainda não segue a gente no canal do YouTube Oswaldo Lobo, se inscreve, deixa teu like, compartilha essa mensagem. Se você quiser adquirir um dos nossos livros, eles estão no site www.institutoexodos.com, e a gente também tem ali, eu queria que você seguisse aqui, @pastor Lucas Martins no Instagram, e também PR Oswaldo Lobo no Instagram. Pastor Lucas, a gente está vivendo são tempos difíceis, né? Mas nada nos surpreende. Sim, mas são tempos desafiadores. Os tempos, nós vamos passar por tempos trabalhosos, né? E hoje a gente está vendo muito veneno entrando dentro da igreja. São igrejas descompromissadas com a obra da cruz. Igrejas descompromissadas com a palavra de Deus. É gente correndo atrás de profecia, mas não corre atrás da palavra. Tem uma bobagem que a minha geração ensinou para a geração que vem aí. Eu sei que foi a minha geração, porque isso começou na minha geração. Que diz que a Bíblia é o manual do fabricante. Vou dizer por que isso é perigoso. Eu tenho um Ford, que eu comprei em 2025. É um carro da Ford, é um carro comum. Que eu comprei em 2020. Eu comprei em 2020. Hoje tem 5 anos, agora em maio, tem 5 anos que eu comprei meu carro. Sabe quantas vezes eu abri o manual do meu carro, pastor? Nenhuma vez. Porque manual você só abre quando você tem dúvida da operação.
Ou tem problema. ou tem problema. Então tem muita gente andando, tratando a Bíblia como manual e não abre a Bíblia. Tem gente que fala assim, não, vamos ver aqui. Isso aqui não é a Bíblia, é um livro meu, lógico. Vamos ver o que Deus tem para mim. Isso. Aí abre lá num texto completamente fora da razão, da cultura, da vida, do momento. A gente diz que é o texto fora do contexto. E eles vão vivendo de dicas. Não vivem da verdade. Eu digo e vou repetir. Libertação. Quem quer trabalhar com libertação? O fundamento, são os 3 fundamentos. Verdade, que é a palavra de Deus. Fé, que faz você avançar, encorajar, não ter medo do diabo, não ter medo do demônio. E santidade, que é pureza. O espírito imundo não se aproxima de quem é puro. Ele fica ao derredor, mas ele não consegue se infiltrar. Hoje, pastor, igrejas estão celebrando pecado. Celebrando festas de pecado. Celebrando... E nós temos uma polêmica hoje aqui, que é uma igreja tatuando os membros. Vamos falar sobre tatuagem, pastor? Vamos. Um assunto polêmico, vai ferver, vai bombar esse vídeo aqui, essa transmissão aqui, porque é algo realmente que tem mexido com os jovens hoje, com os adolescentes hoje. E, infelizmente, pastor, nós estamos vivendo em dias tão desafiadores que eu acredito que muitos líderes, muitos pastores, eles estão se perdendo nesse tempo em que a igreja precisa estar contextualizada. A igreja precisa estar contextualizada, mas não mundanizada. Né? E a Bíblia não é o manual, mas a Bíblia é regra de fé e prática. Isso aí. Então, assim, para você viver na santidade, para você viver na verdade, para você viver conforme a vontade de Deus, você precisa saber quais são as regras. Mas as regras, eu quis dizer aqui que não é manual, no seguinte, só para... Ela não é um manual para você ficar consultando quando tudo é errado. Isso. É uma experiência, porque a Bíblia fala do encontro com Jesus em todos os livros. Você pega a vida de Moisés, você vê que ele dá uma pisada na bola. Quem que é a esperança dele? Jesus. Quem que encontra com ele em Horebe? Jesus. Eu sou o que sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. É o mesmo Jesus lá do Êxodo, é o mesmo Jesus do Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João. Eu digo que as pessoas estão consultando ao seu bel prazer e vivendo uma cultura de pecado dentro da igreja, incentivado pelo próprio sacerdócio pastoral. E aí, as pessoas estão fazendo aquilo que é mal, achando que vão agradar a Deus. É essa falta de entendimento que a contextualização da igreja nada tem a ver com a quebra de princípios. É isso aí. Os princípios estão deixando de ser observados. Porque princípio, pastor, o princípio ele precisa ser obedecido lá no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, no Antigo Concerto ou no Novo Concerto, antes de Jesus ou depois de Jesus. Princípio não se muda. Vou dizer mais, antes da lei e depois da lei. Porque tem gente que fala assim, não, isso aqui é Antigo Testamento, não vale mais. E a Bíblia justamente diz o contrário. Qual era o livro de Jesus? Era o Antigo Testamento, era a Bíblia dele. O princípio é atemporal. Não havia Novo Testamento, porque o Novo Testamento ele começa a ser escrito, inspirado pelo Espírito Santo, depois que Jesus ressuscita dos mortos e sobe ao céu. É depois. Então o pessoal pega assim, não, essa questão de você falar de princípio, eu gosto muito da palavra, tem uma palavra em Números 18, que fala sobre estatuto perpétuo. Sabe o que é perpétuo? Aquilo que não perde o valor. É uma lei que tem valor. Vou dar um exemplo aqui. A lei, o pessoal tem muita dificuldade com isso, né? Quando fala, por exemplo, em dinheiro, tem dificuldade. O povo não sabe de dinheiro, não aprende sobre... Você na escola não aprende a fazer um imposto de renda. Você vai se casar, vai trabalhar, e aí que você vai... Que negócio é esse imposto de renda? Educação financeira. Não existe educação financeira, e a Bíblia faz educação financeira. Só que é um assunto que fica proibido de se falar. Quer ver um assunto que é proibido de falar? Sexualidade dentro do casamento. O que a pessoa aprende? Não pode fazer sexo antes do casamento. Não pode fazer sexo fora do casamento. Antes do casamento é fornicação. Dentro do casamento e fora do casamento
é adultério. E o casamento entre marido e mulher? O que eu faço ali dentro? Fica muito raso, Não né? se fala. Fica muito raso. São assuntos proibidos, que a gente não trata, que os pastores não falam, mas que estão na palavra de Deus, não como lei, mas como princípio. E hoje o princípio está sendo quebrado em diversas áreas, em diversos tempos. Nós recebemos uma notícia, pastor, de que uma igreja está tatuando os seus membros, ou convidando para tatuagem, para, enfim, marcar. No rol do Isso culto. é marca de Cristo. No rol do culto ali, no rol da igreja, existe um apelo, um convite para tatuagem. Quando Paulo fala, trago em minha carne as marcas de Cristo, é disso que ele está falando, pastor? A gente precisa ir lá no Antigo Testamento, né? Para o texto de Levítico. Em Apocalipse também trata. Também. Porque tem muita gente que diz assim: ah, não, mas não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo não tatueis. Não tatuarás. Tatuarás. É proibido tatuagem, alguma coisa nesse aspecto. Mas a gente precisa entender que nem tudo que está dizendo na Bíblia que não é para fazer pode ser feito. Por quê? Porque nós precisamos caminhar por princípios. É verdade. Por que Deus fala para o povo de Israel que eles não deveriam marcar o corpo? Isso pessoal, está na Bíblia, Levítico 19, 28. Eu não sei se dá para colocar aqui o texto, Levítico. A melhor versão que tem, eu gosto dela, da NVI, né? Não farás marcas no seu corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Tá bom? É aí que está o texto. Existem mais alguns textos que são descontextualizados, especialmente em Apocalipse 19, né? Sim. E no seu manto e na sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor do Senhor. As pessoas pegam isso para dizer, tá vendo? Jesus era tatuado. E a gente que trabalha com libertação, pastor, quantas pessoas, né? Que a gente foi orar, ministrar, homem ministra em homem, mulher em mulher. Isso. Ensina isso aí, né? Para não haver nenhum engraçadinho aqui, nenhuma engraçadinha. Você vai ministrar, quantas vezes a gente vai ministrar, vai ungir, vai orar na tatuagem da pessoa e manifesta demônio? Quantas vezes? É uma legalidade, uma abertura né, espiritual. E eu acho que a gente precisa sempre praticar aquela regra da exegese de fazer perguntas ao texto. Né? Você fazer perguntas ao contexto. Você pode fazer algumas perguntas para aquilo que foi expresso ali nas Escrituras. Por que Deus incluiu, né? Por que o Espírito Santo permitiu que estivesse lá no texto de Êxodo 28, 19, 19, 28, né? Com relação à marca, à tatuagem. Por quê? Porque naquele tempo, pastor, e aí eu vou entrar na cultura local, né? Eles eram marcados com os deuses locais, né? Isso. Eles faziam marca. Até mesmo quando você ganhava uma guerra, as mulheres capturadas, elas eram marcadas como escravas, elas se tornavam prostitutas, elas entregavam... A vida dela, ela pertence a esse reino. O judeu, por exemplo, ele era tatuado na pele, aqui, botava um número. Quando eles iam para os campos de concentração, a gente vê muito campo de concentração na Polônia. Eles não eram na Alemanha, né? A Alemanha tinha tomado um pedaço daquilo que era a Prússia, ela tomou um pedaço daquilo que era o antigo Império Austro-Húngaro, né? Húngaro, o sul, na época, muito católico, o norte protestante, isso junta ali o que a gente chama de Terceiro Reich. Reich é Império. Primeiro Reich com Carlos Magno, segundo Reich com aquele que unifica a Alemanha que a gente vê hoje, que é Otto von Bismarck, e o terceiro com Hitler. Ele pega as pessoas, marca com uma tatuagem e manda para campos de concentração na Hungria, na Auschwitz, Treblinka. É uma parte da matéria que você tem que saber, porque hoje tem muita gente em campo de concentração espiritual. Tá ali para morrer. A tatuagem não era só marca na década de 60, 70, era o que? Era marca de prisioneiro na cadeia. As gangues, que hoje continuam sendo assim, são marcadas, mas eu tenho um domínio. Naquele tempo, essas marcas, pastor, eu vim do ocultismo. Lá, em alguns centros ocultistas, você faz a marca da entidade. A linha da direita, a linha da esquerda, você faz
Isso é um vínculo espiritual. Você vê que o vínculo tem sangue, não é isso? Tinta e sangue. E hoje, pastor, o que está ficando perigoso é uma oferta que Deus não vai receber. Malaquias diz, Malaquias capítulo 1, fala para ele, quando foi que eu pedi uma oferta dessa? Quando foi? Então as pessoas estão tentando santificar o Há uma pecado. reprovação da parte de Deus. A questão do princípio é uma teologia muito difícil de... Eu vou falar para você. É uma teologia muito difícil de fazer, por quê? Porque existem poucos elementos bíblicos a respeito disso. Isso. Eu hoje, na minha cabeça, na minha leitura, eu tenho 4 passagens na minha cabeça que tratam disso. Uma em Levítico 19, uma em Apocalipse 13, uma em Apocalipse 16, uma em Apocalipse 19. Essas 3 de Apocalipse, apesar de serem Novo Testamento, não fala tatuagem, fala em marca. Mas é assim, é uma forçação de barra você misturar a escatologia com esse tipo de doutrina. Sim. Sendo que Apocalipse, uma grande parte dele é alegórico. É alegórico. Pastor, qual é o problema de quebrar o princípio? Eu cortei você. Quando a gente quebra o princípio. Pastor, nós começamos falando sobre essa questão da contextualização, né? Eu acho que nesse afã de contextualizar a igreja, nós estamos caminhando numa linha muito perigosa, de realmente contaminar o povo espiritualmente, né? Com aquele sentido, não tem nada a ver. Como nós não temos um mandamento explícito, como não, né? Porque capaz que uma pessoa vai ser possuída, ficar perturbada, ser contaminada espiritualmente por causa de uma simples tatuagem, ainda mais se for o nome de Jesus, ou um versículo, ou alguma coisa nesse sentido. Eu digo assim que eu não acredito que todas as pessoas que tatuam vão ficar endemoniadas. Não, mas muita gente fica. Mas muitas pessoas que tatuam tiveram uma situação de contaminação espiritual. Pastor, eu trabalho há muitos anos com o encontro face a face com Deus. Algumas igrejas encontro com Deus, né? E lá a gente ministra restauração de alma, paternidade e também libertação. E quando a gente vai para fazer a quebra de vínculos, um dos assuntos que a gente trata é a questão da tatuagem. Então a gente ora, unge, quebra aquela legalidade. Nesse momento da oração, pastor, o que dá de gente endemoniada? Eu lembro de um jovem que ele tatuou o brasão do time. Eu não vou falar aqui qual era o time para não causar polêmica. Mas tem uma idolatria ali. Você vê que tem uma idolatria. Quando eu coloquei a mão no peito dele e fiz ele repetir a oração, renunciando, manifestou um espírito de morte tão terrível na vida desse rapaz. Nós estávamos em vários intercessores ali, obreiros. Foi uma fúria tão grande do maligno. Foi uma batalha para ter libertação ali. Olha aí, gente. A gente está falando de experiência. Nós não se pode, em teologia, Sim. Existe hermenêutica, a homilética e a exegese. São matérias que são fundamentais junto com a teologia sistemática dentro de uma teologia que você estuda para ministrar e não fazer ela para ser saudável, né? Isso aqui tem muita gente que vai concordar, muita gente que vai discordar, tem gente que vai ficar com raiva. Estamos falando agora de experiência, gente. Eu vou aproveitar de 18 a 19 de agosto, eu vou convidar você para uma jornada de cura e libertação que nós vamos aprofundar ainda mais nesse tema. É gratuito, senta aqui, se inscreve aqui, tem um link. Eu vou dizer para você aqui que é o www.prlobo.com.br, é o novo site que a gente está criando, mas você pode entrar no link aqui, você vai cair num grupo de WhatsApp. E ali a gente vai dar as instruções para você de 18 a 19 de agosto pelo canal do YouTube J. Lobo, mas vai ser um link exclusivo. Pastor, eu também tenho muitas experiências orando por gente na tatuagem e que manifesta. Você falou que manifestou um espírito de morte quando você foi. Eu já fiz com unção, sem unção, com óleo, sem óleo. E esse rapaz, eu tô falando de tá?
de inúmeros casos, muitos. Quase todo encontro com Deus que a gente tem manifestação nessa área. Tá? E desse rapaz foi algo atípico, por quê? Porque ele vem de um histórico de violência. Ele já tinha uns 40 e poucos anos de idade, né? E quando ele tatuou na adolescência. E foi a partir daquele momento que ele começou a ter um comportamento violento dentro da sua casa, já tinha sido expulso da escola, e algumas escolas já tinham dispensado ele pela questão da violência. Era um espírito de violência que agia na vida dele. Esse homem sofreu algum tipo de abuso. Algum tipo de abuso. Então ele reflete nisso. Isso. Ele marca o abuso, ele marca a identidade. Ele quer comunicar alguma coisa. Seja um amor, um romance, uma necessidade, uma carência, uma lembrança. A pessoa quando marca, por exemplo, um morto, ele pega, não, uma pessoa que eu amo morreu, eu vou fazer a tatuagem para perpetuar. E ele precisa externalizar aquela dor, de alguma forma. Tem um espírito de morte porque é um luto que não vai embora, sabia? O luto é um rompimento. Né? Eu quando ensino sobre libertação sexual, por exemplo, pessoa que fica transando, transa com o outro, ele experimenta um luto atrás do outro. Isso. Um luto, porque todo divórcio promove dor da separação. Você separa dois, na verdade você une, né? O sexo une dois em uma só. Eles serão uma só carne. Você rasga, como se você rasgasse um papel em duas partes. Fica um pedaço para lá, um corpo, você pega um corpo, rasga em duas partes. Você vai ferir, né? Alguma coisa. E logo depois disso vem algo chamado luto, né? Quando eu era garotinho, meu pai falava, fulano separou da esposa, não era muito comum o divórcio, era mais o desquite. Fulano desquitou. Isso. Né? Aí meu pai, fulano tá na fossa. O que significa tá na fossa? Tá num buraco. Fundo do poço. Então ali aquele espírito de morte toma conta. Isso está acontecendo com crianças. Da mesma maneira, dessa produção de vínculos, essas alianças que são feitas estão sendo banalizadas a ponto, pastor, de entrar dentro da igreja como sinal de santidade, ou como sinal de vínculo, ou como sinal de externar a fé. Muita gente vem pedir permissão, pastor, eu posso fazer tatuagem da minha boca, você não vai ouvir isso. Eu não vou rejeitar a pessoa que chega na igreja com tatuagem, não é isso. Pastor, eu fiz tatuagem. Não faça mais. É como qualquer outro pecado, gente. Eu, por exemplo, não aceito ministro da minha igreja. Se você já tem tatuagem, se converteu, isso, ministro do evangelho, mas a pessoa que vem para o ministério, ele tem que ser o sacerdote, ele tem que ser exemplar. Chegou aqui, ele não vai fazer, se ele fizer, ele vai sair fora. Na igreja que eu pastoreio, da mesma forma. Né? A gente orienta o rebanho e a gente já coloca. Nós temos o café de boas-vindas. Quando a pessoa chega na igreja, ela já conhece a doutrina bíblica que a igreja segue, né? A nossa, naquilo que nós cremos, a nossa declaração de fé, e conhece também a cultura da igreja. Na cultura da igreja, a gente já explica ali de antemão, dizendo: nós não somos adeptos à bebida alcoólica, não somos adeptos à tatuagem, usos de piercing, etc. E tal. Porque a pessoa já chega ali sabendo qual é a cultura da igreja. Então existe uma orientação para todo o rebanho. Agora, para quem quer servir no voluntariado da igreja, nos ministérios da igreja, a pessoa realmente não pode. Se ela tatuar, ela tá fora. Por quê? Porque ela tá fora da visão daquilo que Deus colocou no nosso coração. Pastor, como que eu, como pastor de libertação, que oro, aconselho e vejo muita contaminação espiritual na vida de pessoas que gente demoniada, você vai ficar incentivando pessoas no altar. Não, vamos beber, não dá. É interessante que o mundo hoje, ele quer empurrar para dentro da igreja a cultura dele. Não, nós temos que ser progressistas. Não, peraí, tem uma coisa chamada cultura, outra coisa chamada progressismo, outra coisa chamada pecado. Isso. Pecado sempre vai ser pecado. Tem um psicólogo americano chamado Overton. Você pode procurar no Google aí. E ele tem um negócio chamado janela de Overton. Já ouviu falar nisso? Já ouvi falar. A janela de Overton é o quê? É uma maneira de você empurrar um pensamento agressivo para fazer passar
um pensamento mais suave. Isso. Então você chega e fala assim, não, a partir de agora, um exemplo, hein? Vamos aprovar casamento entre crianças e adultos. E aí todo mundo reage. Não. Não, mas pelo menos de adolescente a gente vai aprovar. Entendeu? É o boi de piranha. É. É o boi de piranha. É a isca, né? É o atrativo para vir muitas outras coisas por detrás. Eu também tenho eu tenho uma experiência, mas teve uma que me marcou, porque eu tinha uma pessoa que eu atendia que estava no gabinete, mas esse homem era uma pessoa que queria mesmo ser liberto. Ele vinha assim de um envolvimento assim muito profundo, né, com as ciências ocultas, mas aí tinha um espírito imundo, que é um espírito até do satanismo. Uhum. Você sabe que tem um espírito que manifesta no satanismo, outro manifesta na bruxaria, por exemplo, na bruxaria do Haiti, chamada de voodoo, né? Voodoo. Tem lá aqueles que manifestam lá. E aí tinha um espírito imundo que manifestava toda hora. Aí eu não gosto de perguntar nada para demônio. Onde que você veio? Nada. Pode perguntar. Só você tem alguma resistência. Eu só mando cala a boca e sai. Aí esse demônio vinha e voltava. Onde você está escondido? Em nome de queima agora, até você falar. Aí esse rapaz estava com um casaco. Uhum. Ele rasgou o casaco, assim, não. Ele tinha uma tatuagem dessas, tipo, tribal. Que tribal, o que é? É uma aliança. Aquela que Ela fecha. fecha. Isso. É que nem uma aliança que fica na carne, né? Uhum. No braço, na perna, na panturrilha. E ali tinha uma entidade. Então ele tinha feito um acordo. Um pacto. Tinha feito um acordo com a entidade. Era um acordo de força, de bota aqui no braço. Isso. Gente que faz desenho, moças, né? Atrás do cabelo, escondem. Então, estava escondido ali num vínculo que ele não se lembra. Ele tinha feito, lógico que ele se lembra, mas não se lembrava porque que ele tinha feito. Por que você fez isso aí? Não lembro. Ele não lembrava. Então, hoje, o que me preocupa é o quê? É você tentar santificar aquilo que a Bíblia diz, não faça. E quando você pega o Levítico 19, tem uma expressão, eu sou autor e você é autor. Quando você está comunicando através de palavras, a gente está comunicando aqui através de palavras. Sejam elas faladas, sejam elas escritas, você comunica através de linguagem não verbal. Maneira como você se comporta. Tem um negócio chamado tecido literário. É que nem aqui. Você está com uma camisa jeans, é um tecido mais grosso, e eu estou com um casaco de algodão aqui, de, sei lá... Moletom. Moletom. Você passa a mão, você sente suavidade, ou você sente que é mais pesado. O livro de Levítico, ele tem algo que a gente chama de suavidade no texto. É uma poesia, só que ele vai pegando os pedaços e vai instruindo. O livro do Levítico é um livro sobre relacionamento. É ali que está escrito, sabe o quê? Está escrito, você deve amar teu Deus. E o maior mandamento, ame o teu Deus e ame o teu próximo como a ti mesmo. Existe uma semelhança literária do livro de Levítico com Provérbios. E com Hebreus. Que existe instrução, né? Existe instrução. Cada versículo você percebe um direcionamento, uma instrução, mas não de forma aleatória. Existem verdades através daquelas palavras. Só que a pessoa que quer pecar, ele quer de alguma coisa derrubar o mandamento. Mas também está escrito que o homem, sabe que o judeu tem aquele cachinho, né? Como é que chama isso aqui? Costeleta. Costeleta. Ele não fica aquele negócio aqui. Ele fala, mas também está escrito, e você corta a costeleta. Então o que ele faz? Ele arruma um bom argumento para desobedecer. Ou então você precisa guardar o sábado também, porque está lá inclusive nos 10 mandamentos. Por que não corta o cachinho? É que naquele tempo não tinha tesoura, né? Hoje você tem... Sabe por quê? Eles cortavam com pedra. O cara baixava a cabeça, pegava uma pedra. Era pro cara não se automutilar. Ele não dá pedrada na cabeça. Não, era um lugar ruim de você cortar aqui, você não corta. Então, quer dizer, você encontra uma instrução sanitária, pega as necessidades que você faz e joga fora do acampamento. Sabe para você não morrer doente. Sim. O número 1, que a gente chama de xixi, o número 2, que a gente chama de cocô,
bota fora, porque aquilo ali vai causar doença. Aquilo ali vai te matar. Então eles eram um povo que não tinha o conhecimento. Aí o que acontece? Ele pega uma regra sanitária, mistura com uma regra de relacionamento, mistura com uma regra de obediência de princípio, fala assim, não, tudo acabou. Já que isso aqui não vale mais nada. E aí é o argumento que ele tem para pecar. Está ferindo demais o povo, pastor. O que você me diz dessas pessoas? Porque isso aqui vai entrar na igreja, essa porta, você usou a palavra legalidade, eu nem uso essa palavra, eu gosto de falar pecado mesmo, é uma brecha de abertura, né? Vai entrar na igreja e vai motivar muita gente crente. Porque o que mais me preocupa, pastor, porque quando vem uma pessoa, né, que ela é ímpia, não conhece a Deus, não conhece os preceitos de Deus, não conhece a palavra e tal, e vem com essa carga espiritual, vem com essa mentalidade, vem com essa cultura que aprendeu, né, longe de Deus é uma coisa. Agora, quando os próprios filhos de Deus, do arraial do povo de Deus, eles retrocedem, eles declinam para essas práticas, é muito mais complicado. E tem mais um problema. Essa secularização do evangelho que está acontecendo hoje, nós estamos vivendo em dias muito difíceis. Pastor, vá no seminário teológico. A gente acredita que o seminário teológico está tentando formar teólogos. Eu não acredito que o seminário teológico forme pastor. Não forma. Quem forma pastor é a igreja. Isso. Quem ajuda, quem ensina a cuidar do rebanho é a igreja. O seminário teológico te dá instrução para você não pregar besteira, para você ficar dentro de uma linha, né? A gente pega esses queridinhos, né, da teologia que hoje agradam a por exemplo, Hernandes Dias Lopes. Todo mundo gosta dele. Pentecostal, o tradicional, o ortodoxo, o protestante. Alguém fala mal do Hernandes? Ele é um cara. Paul Washer, John Piper, eles não são queridinhos? Sim. Tem um pastor amigo meu que diz o seguinte, que se você pregar alguma coisa, uma novidade, eles dizem isso, que os pais da igreja não pregaram, você está pregando uma heresia. Hoje tem muita gente, pastor, ensinando bobagem porque o povo não conhece a Bíblia. Exatamente. Você vai no seminário teológico, eles não leram a Bíblia. Eles sabem alguns argumentos, algumas linhas teológicas, aprendem sobre pré-tribulação, sobre milênio, amilenista, eles aprendem sobre cristologia, angelologia, mas eles não conhecem a Bíblia. Então tem um monte de pastor que nunca leu a Bíblia uma vez na vida. É uma vergonha. E aí, qualquer vento de doutrina que passa, eles são... Pior do que isso. Aí eles levam o rebanho a pecar. E daí, muitas vezes, são líderes carismáticos, né? Que tem uma boa oratória, que tem um domínio de palco, que tem um poder de persuasão, e arrebanha a moçada de hoje, né? E daí a gente que tem uma teologia saudável e procura viver conforme, né, aquilo que a Bíblia ensina, e tem a Bíblia como única regra de fé e de prática, a gente é tirado para tiozão, para pastor radical, né? O último capítulo do meu livro é um capítulo que eu trato... É o último, é o penúltimo, gente. Eu já estou aqui. É o último capítulo. Capítulo 25 do livro Discernimento Espiritual. Porque nesse livro aqui, o que eu faço? Eu ensino a pessoa a fazer o mapeamento. Ela vai enxergar razões pelas quais a pessoa está sofrendo. São fontes. Por que o diabo entrou aqui? Por que o demônio entrou aqui? É isso aqui. Procurar a causa. Aí aqui, olha que interessante. Eu vou tratando sobre o preço, o sangue é uma moeda de troca. Eu falo a perseguição ao homicida. O sangue não persegue o homicida? Sim. Números 35. Jesus vai dizer para Pedro, guarda essa espada. Aquele que vive da espada vai morrer pela espada. Aquele que vive de derramar sangue, porque Pedro o sangue derramado é o sangue reclamado. É o sangue reclamado. Então, no mundo espiritual, aquilo que você fala aí de forma muito clara, né, é a moeda de troca. De venda, de comércio. O mundo espiritual, ele se alimenta
também de sangue. Iniquidade, pecado e sangue derramado. Você chega num país qualquer, você pergunta assim, qual é a moeda de troca? É o dólar. Se tiver na Europa é o euro. Isso. Você aceita dólar? Você vai na Argentina, ele aceita. Você vai no Paraguai, ele aceita. Você vai no Haiti, ele aceita. Você vai no México, aceita. No Brasil, você aceita dólar? Claro. É uma moeda de peso. Vai na Europa, não. Você aceita o euro? Você aceita o euro. No mundo espiritual, você aceita sangue? Ele... Isso. Eu quero. Aí eu falo sobre falência econômica, a ligação que tem entre o engasgamento econômico e o sangue, a marginalização pessoal, a perseguição de morte. Aqui é questão do assunto do aborto. Aqui é polêmicas, né? Dos assassinatos dentro do ventre. A escravidão do piercing, os cativeiros da tatuagem. Olha aí, e aqui, pastor, eu vou tratando aqui de diversos casos. É interessante. Eu deixo no final sobre a questão. E aí eu apago a tatuagem? Porque tem muita gente que fala isso. Sim. Devo apagar a tatuagem? Eu posso fazer uma tatuagem em cima da minha antiga tatuagem? Isso. Porque quando a ficha cai, tem gente, ó, pastor, o que que eu oriento? O que que você orienta? Eu tenho uma orientação pro meu rebanho. O que que você orienta? Eu apago a tatuagem? Eu deixo a tatuagem? Eu sempre procuro perguntar para a pessoa, né, a motivação daquela tatuagem e se ela é um símbolo. Por exemplo, se é um símbolo de um ídolo, de uma imagem, de uma entidade, de algo relacionado a isso, você tem a opção, né? Ou de cobrir ela ou de remover. Só que remover hoje é muito caro, é um processo dolorido que nem todo mundo tá disposto a pagar esse preço. Né? E daí entra aquela pergunta, né? Tá, mas eu tenho aqui uma imagem de um dragão, eu tenho aqui a imagem de um preto velho, tenho aqui a imagem de uma entidade maligna. Como que você, sendo cristão, vai ficar com aquilo exposto? Eu tenho uma situação na igreja, pastor, que a moça me mandou mensagem semana passada. Ela falou, pastor, eu tô muito envergonhado. Por quê? Meu filho tá crescendo e eu tenho uma tatuagem no meu ombro. E eu tenho usado continuamente, não tenho usado alça, nem tenho, né, até porque eu não quero que o meu filho veja e me questione com relação a isso. Mas é algo muito feio, algo muito, né? Porque se refere à questão de um pecado sexual que eu cometi e agora eu tenho aqui essa tatuagem, né? E ela falou que para ela é impossível tirar aquilo. Eu falei, cubra essa tatuagem, de alguma forma cobre. Eu não sei qual que é a tua orientação, pastor. A minha orientação é o seguinte, fez, não faz mais. Não fez, diga, não me orgulho. Porque é o seguinte, pastor, todo mundo tem um passado escuro. Você tem, eu tenho, minha mãe teve, meu pastor teve, Pedro teve, Paulo teve, João teve. João, o pessoal pensa que João era esse apóstolo, ele vira apóstolo do amor depois de Jesus. Porque antes ele era um bicho ruim. Vamos orar para descer fogo do céu e queimar todo mundo. Sabe quem falou isso? Sabe quem? Foi Hitler, não. Não foi um ditador, foi João que falou isso. Então, gente, o que eu digo? Pecou. Ó, fiz, não me orgulho e não faço mais. Pastor, só uma Número pergunta. 2. E se é uma imagem lá de Ogum? Não tem problema em apagar. Eu só não oriento a cobrir com outra. Eu não oriento a cobrir com outra. Eu não faço isso. Eu vou dizer para a pessoa o seguinte, não faça mais. Agora, tem muita gente que vai levar isso. Como a gente tem esse contato de pastor, a gente recebe gente em gabinete. Quantos pastores hoje no Brasil tem um ministério que Deus entregou pra gente? A gente não é especial. Você trabalha com libertação também. Os pastores da minha igreja, quase todos eles trabalham com libertação. Eu digo pra eles, a gente não é especial. Só que é o seguinte, tem pastor que vai preferir não mexer com isso. Vai preferir falar, não, o problema é outro. A gente sabe que não é. Eu entrego a verdade. Só que eu digo pra pessoa assim, ó, eu nunca posso ser radical, pastor. Eu não posso ser. Porque é o seguinte, o radicalismo leva a gente ao pecado. Lembra de Raabe? Sim. Raabe, ela esconde os espias e mente. Imagina se tá aqui, entra alguém correndo, se esconde aqui, aí vem alguém com uma arma, vou matar o cara, vou prender o cara. Ele passou aqui, aí você fala, não vi ninguém. Você mentiu. Só que aí, a lei da misericórdia, ela é maior
do que a lei da justiça. Isso. A lei da compaixão é maior, a lei do amor é maior. Então, só que tem gente que não sabe medir isso. Aí vai sair, não, o pastor falou que pode mentir. Então eu vou continuar mentindo, porque é misericórdia. Existe uma linha muito suave. Então, pastor, esse é um assunto polêmico, de um assunto que não é central na Bíblia. Tatuagem, você encontra 3, 4, 2 versículos, você postar barra, encontra 2. É um assunto sem centralidade, sem importância, mas que para a nossa cultura é importante. Isso. Para o nosso tempo, ele está sendo uma porta de acesso. É uma experiência que, no passado, era pouca gente tinha, eram os pagãos que faziam, e Deus queria separar um povo. Meu povo vai ser diferente. Meu povo vai se relacionar comigo, vai se comunicar comigo com os outros de maneira diferente. Você vê que, por exemplo, qual era a marca na carne do judeu? Era a circuncisão. Espera aí. Deixa eu ver aqui. A genitália masculina, ele tirava o prepúcio. Hoje, onde que é a marca? É no coração. Isso. Nós somos circuncidados no coração. Então, eu entendo, pastor, que você tem que tratar disso com compaixão. Cada caso é um caso. A gente não pode incentivar isso. A gente tem que revelar o que acontece na vida de muita gente. Marcas de sensualidade que apontam para o seio, para a genitália, para um convite. Defraudação. Marcas de mortos, marcas de rebelião, marcas de chamada ligação com o mundo espiritual. Então, é um assunto que não pode ser incentivado na porta da igreja, no hall da igreja. Não pode ser incentivado pela liderança da igreja. Incentive a não pecar. Incentive a viver um casamento. Você quer ver uma marca que impressiona as pessoas? Quantos anos você está casado, pastor? 15 anos. Eu vou fazer 36 anos de casado. Você está há 15 anos e eu há 36 ameaçando o inferno. Isso. A gente está dizendo para todo mundo que o casamento dá certo. E vale a pena. Que o casamento é uma benção. Isso é uma marca. Agora tem um monte de gente tatuando aí, né, a marca e fazendo pecado. Tem uma brincadeira, um meme que corre na internet, né? Fala assim, cuidado na hora que você for dar nome bíblico pros seus filhos. Já viu isso aí? Não. Porque essa semana eu encontrei Moisés e Pedro fumando maconha na esquina. Então tem muita gente querendo dar marca que não vai funcionar. Não é verdade? Eu acho que isso, pastor, precisa ser um alerta para o pessoal que está assistindo esse podcast. Veja só, nós estamos aqui tratando de um assunto extremamente delicado. Extremamente sensível. A gente não quer criar uma doutrina que não existe, mas ao mesmo tempo nós precisamos entender quais são os princípios e não queremos abrir mão desses princípios. Só que está chegando um momento que a gente precisa ser nivelado como povo de Deus, nivelado por cima. Nós estamos nos dobrando diante de uma cultura. Lá em Levítico existia uma cultura. Existia uma cultura. No mundo atual existe uma cultura. Você reparou que essa cultura ela aparece num nível social? Sim. Agora, veja o desafio, pastor. Veja só o desafio. Tá? Tem um povo que está vindo para a igreja e sendo liberto dos demônios, sendo restaurado, mudando a vida, restaurando o casamento, buscando transformação e se desvencilhar daqueles demônios que entraram por causa de uma tatuagem. Em contrapartida, aqui dentro, existe um povo que quer se endemoniar, que quer se contaminar. Então, assim, hoje está precisando clareza no púlpito sobre alguns assuntos. Eu não tenho dificuldade de falar sobre sexualidade, sobre tatuagem, sobre piercing, sobre o uso do vinho, do álcool no meio cristão. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Porque eu não quero ser o pregador queridinho. Não quero. Mas a gente tem que pregar a verdade. Tá sendo muito bom esse podcast aqui. A gente tá chegando no final, mas eu quero dizer para você o seguinte. O intuito aqui, quem coloca medo é o diabo. As duas principais ferramentas do diabo, todas elas vão descender dessas duas ferramentas. Medo e mentira. Isso. O diabo sempre usa a mentira e o medo o
tempo todo. Não é trazer medo, não. É trazer luz, esclarecimento, vida. Pastor, eu já fiz a tatuagem. Não faça mais. Tem algum texto da Bíblia? Tem, eu já citei ele um monte de vezes aqui. Que não só orienta, mas que determina. Não faça. Pastor, como lidar com as pessoas que estão? Leve as pessoas a entenderem os vínculos que estão fazendo. Pastor, devo apagar? Eu vou até dar uma orientação aqui. Pergunte ao seu pastor. Isso. Porque quem vai dar conta da sua vida é o seu pastor. Então, eu vou responder pelo meu rebanho. Eu vou responder por cada palavra. Jesus diz que de toda palavra frívola que sair da boca do homem, ele vai dar conta no dia do juízo. E a gente que gosta de fazer conteúdo aqui, eu preciso fazer para derramar sobre o povo aquilo que Deus me entregou. Eu sou responsável por aquilo que eu falo. Deus vai cobrar de mim isso. Da minha boca você não vai ver incentivo nenhum ao pecado. Porque eu sei onde é que o pecado vai chegar. O pecado vai trazer morte. Alguma coisa vai morrer na sua vida. Pastor Lucas, que alegria. Gente, ó, antes da gente fechar aqui, se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe essa mensagem. Gente que precisa saber sobre tatuagem, quer saber a opinião de 2 pastores de libertação a respeito dos efeitos, das consequências, das razões pelas quais as pessoas estão aprisionadas. Amém? Segue @pastor Lucas Martins no Instagram. Você estando em Curitiba aqui, vem visitar a Igreja Batista Bom Retiro, Igreja Pentecostal Fonte da Vida. Ali é Vila São Uberaba. Ali é Uberaba. Uberaba é bairro de Curitiba, não é Minas Gerais, não. Não. Pode procurar lá em Minas, né? @Fonte da Vida Uberaba é o @ da igreja também. Pessoal, Deus abençoe. Ó, quiser saber mais, daqui, pastor, sobre libertação, sobre tatuagem, deixa eu indicar vocês aqui, ó. Tá bom? Pastor, se eu quiser comprar esse livro, onde é que eu compro? Pode mandar o direct lá no @pastor Lucas Martins e eu mando pra você. Tá bom. Tá aqui, esse livro aqui, O Discernimento Espiritual. Eu trato sobre tatuagem no capítulo 25, sobre o sangue. Deus abençoe sua vida, pastor. Muito obrigado. Um abração, pastor. Eu te espero 18 a 19 de agosto, hein, gente? Ó, aqui no canal do YouTube, se inscreve no nosso grupo de WhatsApp. Fica com Deus.